mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. O restaurante estava movimentado, como de costume nas tardes de sexta-feira. O cheiro delicioso de pratos tradicionais e o som suave de conversas no fundo criavam uma atmosfera acolhedora. A proprietária do estabelecimento, Dona Beatriz, sempre prezou pela qualidade e pela cordialidade, algo que a tornou uma figura querida entre seus clientes. Hoje, no entanto, o clima estava prestes a mudar drasticamente, sem ninguém imaginar o que estava por vir. Nicolas Ferreira, um conhecido político e figura controversa, entrou no local com um sorriso simpático. Vestido de maneira casual, sem chamar atenção exagerada, ele se dirigiu ao balcão. Seus seguidores estavam em peso pelas redes sociais, mas ele preferia, de vez em quando, ser tratado como uma pessoa normal, e não como uma celebridade. O que ele não sabia era que, naquele restaurante, ele não seria tratado da maneira que imaginava. O ambiente parecia tranquilo, até que a garçonete Lara, com seu uniforme impecável e o tom de voz doce, se aproximou para fazer a primeira pergunta. O olhar dela, no entanto, não passava despercebido. Era evidente que ela reconheceu imediatamente quem estava à sua frente. Lara, uma fervorosa apoiadora do Partido dos Trabalhadores, nunca havia escondido suas opiniões políticas, mas nunca tinha sido confrontada pessoalmente com alguém tão polêmico quanto Nicolas Ferreira. "Boa tarde, senhor. Posso ajudar com o cardápio?" Lara perguntou com um sorriso forçado, tentando manter a compostura. Nicolas, sorrindo de volta, respondeu educadamente: "Claro, você pode me trazer o cardápio, por favor? Quero ver as opções de prato do dia." Mas a expressão de Lara já havia mudado. Ela não parecia tão amigável agora e o olhar dela indicava algo mais. Algo que não era apenas de simpatia profissional. Lara sabia que Nicolas era uma das figuras mais polêmicas do país, um nome frequentemente associado a declarações controversas e atitudes agressivas. Ela, como muitos dos seus amigos e colegas, não aceitava as posturas do político. E naquele momento, o rancor estava prestes a transbordar. Enquanto Nicolas examinava o cardápio, Lara se afastou e, em um tom mais baixo, para que apenas ele pudesse ouvir, disse: "Aqui não é lugar para gente como você. Pessoas que sujam o país e fazem todo mundo sofrer com suas ideias podres." Nicolas, surpreso pela agressividade, ergueu a cabeça e olhou para Lara com uma expressão desconcertada. Ele nunca imaginou que algo tão direto aconteceria. Ao invés de se irritar ou se descontrolar, ele manteve a calma e perguntou: "Desculpe, mas eu não entendi. Você disse algo sobre ideias podres." Lara, em um ato impulsivo, respondeu sem hesitar: "É exatamente isso. E francamente não sei como pode vir aqui com essa cara de santo, depois de tudo que fez. Desrespeitou tantas pessoas, destruiu tantas famílias com suas opiniões medíocres. Isso não vai passar despercebido aqui." O restaurante, até então cheio de risos e conversas normais, de repente parecia estar em silêncio. Algumas pessoas começaram a perceber o clima tenso e a murmuração tomou conta do ambiente. Lara, sentindo o olhar de outros clientes, não parecia se importar. Ela se sentia impulsionada pela raiva que guardava dentro de si, uma raiva que ela acreditava que todos ali compartilhavam. Nicolas, que até aquele momento tentava manter a compostura, finalmente se levantou. Seu olhar agora estava fixo em Lara, não com raiva, mas com um ar de compreensão, como se tentasse entender o que havia levado a garçonete a reagir de forma tão extrema. "Eu entendo que você tem as suas opiniões", ele começou calmamente. "Mas ser agressivo não vai fazer o que você acredita ser certo. Somos todos seres humanos, e temos o direito de discordar sem precisar nos atacar." Lara, porém, não estava disposta a ouvir. Ela cortou sua fala com um tom ainda mais ácido: "Eu não tenho que ouvir suas desculpas. Eu sou quem digo quem tem ou não tem o direito de estar aqui. Você não deveria nem ter se atrevido a entrar nesse restaurante." Foi aí que, sem mais nem menos, a reação de um terceiro personagem virou tudo de cabeça para baixo. O dono do restaurante, Sr. Jorge, um homem de meia idade, que sempre foi discreto e evitava se envolver em discussões, se aproximou. Ele já havia ouvido as últimas palavras trocadas e não sabia como resolver a situação. No entanto, o que ele faria a seguir mudaria o rumo do dia. O ambiente, que antes estava repleto de conversas suaves e o aroma delicioso da comida, agora estava pesado e tenso. As palavras de Lara ainda ecoavam nos ouvidos dos clientes que observavam a cena, alguns com olhares curiosos, outros incomodados. Todos estavam à espera de uma reação de Nicolas, mas o que ninguém esperava era a atitude de Jorge, o dono do restaurante. Jorge sempre foi um homem de caráter firme, mas preferia manter uma postura discreta.
Nos anos em que gerenciava o restaurante, ele sempre cuidou para que seus clientes se sentissem confortáveis e bem-vindos, sem se envolver em assuntos políticos. Porém, ao ouvir as palavras de Lara, algo se acendeu dentro dele. Ele não iria permitir que o ambiente de seu restaurante fosse contaminado por ódio e intolerância. Com um passo firme, Jorge se aproximou da mesa onde Nicholas estava com um olhar sério, mas não agressivo. Ele se dirigiu diretamente a Lara, que ainda estava de braços cruzados, tentando ignorar a presença do dono. Lara, Jorge disse em tom baixo, mas cheio de autoridade. Eu entendo que você tem suas convicções e respeito a sua liberdade de expressão. Mas aqui dentro deste restaurante, todos são bem-vindos. E isso inclui até mesmo aqueles com quem você discorda. Lara virou o rosto rapidamente, tentando ignorar a reprimenda, mas Jorge não deu espaço para que ela se esquivasse. Eu não sou do tipo de pessoa que usa meu estabelecimento para debates ideológicos, e muito menos para espalhar ódio. O que aconteceu aqui não reflete os valores que cultivamos neste lugar. Se você não consegue manter a educação e o respeito, vou precisar pedir para que se retire. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Os clientes olharam uns para os outros, alguns atônitos, outros admirados com a postura de Jorge. Era um momento raro. Lara, normalmente tão segura de si, agora estava visivelmente desconcertada. Ela se virou para Nicholas, que estava observando tudo com um olhar calmo, sem parecer se incomodar com as provocações. Lara, claramente furiosa, não queria se rebaixar, mas a presença imponente de Jorge, que não estava disposto a tolerar a hostilidade em seu restaurante, a fazia hesitar. Eu não sou obrigada a te servir, não sou obrigada a aguentar isso aqui. Você não tem o direito de falar desse jeito com ninguém, e muito menos com os meus clientes. Jorge continuou com firmeza. E quanto a você, Nicholas, peço desculpas pela atitude dela. Se eu soubesse que você seria tratado assim, teria vindo até a sua mesa imediatamente. O que aconteceu a seguir surpreendeu todos no restaurante. Nicholas, com um sorriso discreto, levantou-se calmamente. Não demonstrou raiva nem mesmo impaciência. Ao contrário, ele olhou para Jorge com um olhar de respeito, como se soubesse que o dono do restaurante estava apenas fazendo o que era certo. Eu entendo, Sr. Jorge, e agradeço pela sua atitude, Nicholas disse com um tom sereno. Se o ambiente aqui é um lugar onde todos podem se sentir respeitados, então é isso que eu espero, independentemente de quem está sentado à mesa. Lara, por sua vez, não estava disposta a ceder. Seu rosto estava vermelho de vergonha e raiva, e ela não conseguia processar o que estava acontecendo. Não bastasse a pressão interna, agora ela sentia que todos os olhares estavam sobre ela. Alguns clientes que já haviam testemunhado o incidente começaram a sussurrar entre si, trocando opiniões sobre o que acabará de acontecer. Se você acha que pode me expulsar assim, está muito enganado. Lara gritou, embora sua voz soasse frágil, como se as palavras estivessem perdendo força. Jorge, com um simples gesto, fez sinal para que ela se acalmasse. Não se trata de expulsar ninguém, Lara. Aqui tratamos as pessoas com respeito. Isso é tudo o que importa. Ela se virou rapidamente e saiu pela porta dos fundos, deixando o restaurante em um clima tenso e desconfortável. Mas o que ninguém podia prever era que aquele incidente tomaria proporções muito maiores do que qualquer um imaginava. Enquanto Lara se afastava, Nicholas se sentou novamente pedindo seu prato com uma calma que contrastava com o que acabará de acontecer. Os murmúrios do restaurante continuaram por alguns minutos, até que uma das mesas próximas se levantou para aplaudir a postura de Jorge, agradecendo por sua intervenção. Aplaudiram não apenas pela forma como ele tratou a situação, mas também por ter mantido a calma em meio à provocação. Porém, à medida que a noite avançava, o incidente no restaurante se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A história de um político sendo insultado por uma garçonete, e a reação surpreendente do dono do restaurante viralizou. Em poucos minutos, as pessoas começaram a se dividir. Uns apoiavam a atitude de Jorge, outros se solidarizavam com Lara, alegando que o restaurante não deveria se envolver em questões políticas. Mas o que realmente pegou de surpresa a todos foi o que viria a seguir. Nas horas seguintes, o incidente que aconteceu no restaurante se espalhou como fogo em palha seca. A mídia, sempre atenta a qualquer situação que envolvesse figuras públicas, logo pegou a história e começou a criar versões distintas. Para muitos, o episódio se tornou mais um reflexo da polarização política crescente no Brasil. Mas o que ninguém esperava era que esse simples encontro em um restaurante fosse desencadear uma onda de reações que atingiria tanto os envolvidos diretamente quanto a sociedade como um todo. O primeiro a se pronunciar foi Nicholas Ferreira.
Em um vídeo gravado minutos depois do ocorrido, ele compartilhou sua versão, sem pressa de atacar ninguém, mas com uma mensagem clara. Ele explicou como o respeito mútuo deveria ser o principal pilar de qualquer debate político, e que o que ele presenciara naquela tarde no restaurante não deveria ocorrer em nenhum ambiente público. Seu tom era calmo, e ele pedia a seus seguidores que mantivessem a paz e o respeito, apesar das diferenças políticas. Eu sempre acreditei que podemos discordar sem perder a humanidade. Agradeço a Jorge por ter agido da maneira que agiu com dignidade. Não posso controlar a maneira como as pessoas me tratam, mas eu posso sempre escolher como reagir, e escolho o respeito. Esse vídeo, postado em suas redes sociais, rapidamente foi compartilhado e comentado por milhares de pessoas, dividindo a opinião pública. Muitos o aplaudiram pela postura educada e pelo apelo à civilidade, mas outros o acusaram de tentar se fazer de vítima, alegando que ele estava apenas buscando gerar simpatia ao ignorar o que havia realmente acontecido. Por outro lado, Lara, a garçonete, também se viu no centro das atenções. Ela rapidamente se pronunciou em suas redes, fazendo um desabafo emocionado. Em uma postagem carregada de indignação, ela explicou suas razões para reagir da forma que fez e criticou a postura de Nicolas. Segundo ela, suas palavras não haviam sido um ataque pessoal, mas sim uma reação às políticas que o político defendia, que para ela eram prejudiciais ao povo e ao país. Eu não me arrependo do que disse, porque acredito no que faço e no que defendo. Talvez minha forma de me expressar tenha sido impetuosa, mas a indignação que sinto com certos discursos nunca foi um segredo. Eu só não aguento mais essa política de destruição de tudo o que é justo. Sua postagem gerou uma avalanche de comentários. Para muitos, ela estava apenas expressando sua verdade, uma verdade que se alinhava com a visão de um Brasil mais igualitário e solidário. Mas para outros, ela estava apenas alimentando o ciclo de ódio que, para muitos, já havia tomado conta do país. Enquanto isso, o restaurante de Jorge, que até então era conhecido apenas pelos pratos refinados e pela hospitalidade de seus atendentes, agora estava no centro de uma grande controvérsia. O que começou como um simples desentendimento entre uma garçonete e um cliente, logo se tornou uma grande discussão sobre liberdade de expressão e respeito, e os limites entre opiniões políticas e o direito de uma pessoa ser tratada com dignidade. No entanto, o grande destaque não era apenas o apoio de um ou outro grupo, mas sim a postura tomada por Jorge, o dono do restaurante. No dia seguinte ao incidente, Jorge foi abordado por diversos meios de comunicação, e após uma breve reflexão, ele fez uma declaração que se tornaria um marco. Eu nunca imaginei que algo tão simples como um almoço de sexta-feira se transformaria em um evento de tamanha proporção. Mas se esse incidente trouxe à tona a importância de respeitarmos uns aos outros, independente das nossas crenças, então talvez o que aconteceu tenha sido necessário. O respeito é a base da convivência humana, e foi isso que eu tentei defender no meu restaurante. A fala de Jorge repercutiu em uma escala ainda maior. Em pouco tempo ele passou a ser visto por muitos como um símbolo de resistência à intolerância. Mesmo sem querer, ele havia se tornado a voz do equilíbrio em um momento de extrema polarização. Mas ao mesmo tempo ele também passou a ser alvo de críticas, principalmente daqueles que acreditavam que ele havia sido condescendente com Nicolas. Com isso, o restaurante de Jorge, antes frequentado apenas por clientes regulares, viu-se cheio de pessoas que queriam conhecer o lugar onde algo tão polêmico havia acontecido. Havia uma espécie de curiosidade mórbida, uma vontade de entender como algo tão simples se tornará tão grande. Enquanto isso, Lara, ainda inconformada com a reação que havia gerado, começou a perceber a real extensão do impacto que suas palavras haviam causado. Não eram apenas as críticas em sua página pessoal que a atingiam, mas também as conversas que ela ouvia pela cidade. Alguns a apoiavam, outros a criticavam ferozmente. Mas o que mais a incomodava era o fato de saber que agora ela estava sendo vista não apenas como uma jovem mulher com convicções fortes, mas como alguém que tinha atacado uma figura pública. O clima estava tenso, e as redes sociais se tornaram o palco de uma guerra verbal. Mas a verdadeira pergunta era: até onde as consequências desse episódio iriam chegar? Com a repercussão do incidente ganhando cada vez mais força, o cenário se tornou ainda mais polarizado. O restaurante de Jorge, que antes era um local aconchegante e conhecido pela boa comida, se tornou um campo de batalha simbólico, onde as discussões sobre política, respeito e liberdade de expressão se intensificaram. Pessoas de todos os cantos do país estavam falando sobre o que acontecerá na noite daquela sexta-feira, e as opiniões se dividiam de forma brutal.
A mídia, sempre ávida por um bom escândalo, começou a dar maior atenção ao restaurante e aos envolvidos. Especialistas, jornalistas e até políticos começaram a se posicionar sobre o episódio. Para alguns, o comportamento de Jorge foi exemplar, mostrando que é possível ter uma postura de equilíbrio em tempos tão polarizados. Para outros, ele havia simplesmente se curvado diante de um político controverso, deixando de lado a chance de reforçar o lado certo da política segundo suas visões. Em uma entrevista ao vivo para um programa popular de TV, Jorge foi confrontado diretamente sobre sua postura. O apresentador, conhecido por seu tom ácido e suas perguntas diretas, começou com um sorriso, mas logo direcionou a conversa para o ponto central da polêmica. Jorge, você ficou famoso de uma hora para outra. Seu restaurante, que era considerado uma das melhores opções da cidade, agora é símbolo de algo muito maior. Muitos aplaudiram sua atitude de defender o respeito, mas outros disseram que você foi condescendente com o que muitos consideram um insulto público de Nicolas. O que você tem a dizer para essas pessoas? Jorge, sentado calmamente, olhou para a câmera e começou a responder. Eu não sou uma pessoa que busca holofotes. Não sou um político, não sou uma celebridade. Apenas administro um restaurante, e sempre prezei pela paz e pelo respeito entre as pessoas. O que aconteceu ali foi um episódio isolado, mas que, de certa forma, reflete um problema muito maior em nossa sociedade. Ele fez uma pausa, como se medisse cada palavra antes de continuar. O que realmente importa é que no meu estabelecimento as pessoas deveriam ser tratadas com dignidade, independentemente de suas opiniões políticas. Não acho que devemos deixar nossas divergências nos tornarem inimigos, porque isso é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Estamos nos tornando inimigos uns dos outros. Sua resposta, sincera e sem rodeios, gerou uma onda de reações mistas. Enquanto muitos o elogiavam por manter sua postura de respeito, outros o criticavam por não ter tomado uma posição mais firme contra Nicolas. Ele deveria ter defendido o lado certo da história, diziam alguns. Enquanto outros ressaltavam a coragem de Jorge em manter a imparcialidade em um momento em que a polarização política estava em seu auge. Do lado de Lara, as coisas também estavam se intensificando. Ela se viu cercada por uma pressão cada vez maior. Seus amigos e colegas de trabalho a apoiaram, dizendo que ela havia apenas expressado suas opiniões de forma legítima, mas, ao mesmo tempo, sentia a crescente pressão de quem discordava de sua atitude. Nos corredores de sua faculdade, nas ruas e até mesmo em suas redes sociais, as mensagens eram um misto de apoio fervoroso e críticas afiadas. Lara se sentia como uma personagem pública e essa nova fama não era algo que ela tinha buscado. Em uma nova postagem nas redes sociais, Lara desabafou, tentando esclarecer suas intenções. O que fiz não foi um ataque pessoal a ninguém. Eu falei contra as ideias que acho prejudiciais ao povo. As palavras de Nicolas não representam o que acredito que seja bom para a nossa sociedade. Se isso ofendeu, eu peço desculpas, mas não me arrependo de defender o que acredito. Esse novo post gerou ainda mais discussões, com algumas pessoas dizendo que ela não deveria pedir desculpas, pois estava apenas sendo honesta e verdadeira, enquanto outras pediam mais respeito pela diversidade de opiniões. O que realmente incomodava Lara, no entanto, era o fato de que, ao invés de ver a si mesma como uma jovem com convicções fortes, ela se sentia agora reduzida a uma figura polarizadora. Alguém que dividia a opinião pública de forma tão intensa que sua imagem começava a ser confundida com a ideologia que ela defendia. Enquanto isso, Nicolas, que sempre foi uma figura de declarações polêmicas e atitudes contundentes, observava tudo de longe. Ele não se intimidava com a pressão da mídia, mas, no fundo, sabia que o episódio havia virado uma arena de disputa onde todos pareciam lutar por sua própria versão da verdade. Ele então decidiu responder, mas dessa vez de forma mais incisiva. Em uma transmissão ao vivo, Nicolas abordou a questão diretamente. Eu sei que a polarização está forte no nosso país. Eu sei que, por causa das minhas opiniões, muitas pessoas se sentem atacadas. Mas o que não podemos permitir é que o debate vire uma guerra. Eu respeito a opinião de todos, mesmo aqueles que discordam de mim. Agora, o que não posso aceitar é ser tratado como um inimigo por causa das minhas crenças. O político então fez uma declaração que logo tomaria conta das redes sociais. Eu sou a favor da liberdade de expressão. E isso inclui a liberdade de quem pensa diferente de mim. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu no restaurante foi um exemplo claro de intolerância. Não vou me calar diante disso. As palavras de Nicolas geraram um novo turbilhão de reações. Seus apoiadores celebraram sua defesa da liberdade de expressão.
enquanto seus opositores o acusaram de desviar o foco da agressividade que ele mesmo sofria em debates públicos. O que todos sabiam era que o episódio no restaurante tinha se tornado muito maior do que um simples desentendimento. Ele agora representava algo muito mais profundo, a batalha entre respeito e intolerância, entre diferentes visões de mundo que muitas vezes não sabem coexistir. Com o passar dos dias, a tensão em torno do incidente no restaurante só aumentava. As redes sociais se tornaram um campo de batalha virtual, onde cada postagem, cada comentário, era uma oportunidade de defender ou atacar as ideias em jogo. A repercussão gerada pela fala de Nicholas e pelo apoio de George a uma postura de respeito estava gerando um movimento inesperado. As ruas começaram a se encher de pessoas que queriam se posicionar a favor da liberdade de expressão e contra a intolerância, mas também aquelas que não viam com bons olhos o tratamento que Nicholas havia recebido. No dia seguinte, uma grande manifestação foi organizada em frente ao restaurante de George. Inicialmente parecia ser uma simples reunião de pessoas com ideias divergentes, mas rapidamente tomou proporções maiores, com apoiadores de ambas as partes se reunindo em frente ao local. O evento se tornou um reflexo das divisões políticas que dominavam o país. De um lado, os que viam Nicholas como um símbolo da liberdade de expressão, do outro, aqueles que acreditavam que ele representava uma ameaça ao que consideravam os valores do povo. George, que antes havia sido um simples dono de restaurante, agora se encontrava no epicentro de um movimento muito maior do que imaginava. Ele se viu forçado a tomar uma decisão que iria marcar o futuro de seu estabelecimento. Ceder à pressão de um lado ou manter sua postura de neutralidade e respeito ao diálogo. Na manhã da manifestação, enquanto as pessoas começavam a se reunir nas calçadas em frente ao restaurante, George observava tudo de sua janela. Ele sabia que qualquer atitude sua, qualquer palavra ou gesto, poderia ser interpretado de várias formas e teria repercussões duradouras. A pressão era imensa, mas ele não queria ser visto como alguém que abandonasse seus princípios para agradar a um dos lados. Ele sempre acreditou que o respeito ao próximo deveria ser o norte de todas as suas ações. O restaurante estava em um clima tenso, mas os clientes que se aventuraram a fazer uma refeição naquele dia pareciam ignorar a bagunça externa. Por dentro, o local estava calmo, com a equipe de atendimento mantendo sua postura habitual, como se nada estivesse acontecendo. Porém, lá fora a situação estava longe de ser tranquila. Do lado de fora a manifestação tomava forma. Um grupo de pessoas com bandeiras e cartazes cantava palavras de ordem a favor de Nicholas e da liberdade de expressão. Eles clamavam por respeito, criticando a postura da garçonete Lara e se posicionando contra qualquer tipo de censura. A outra parte da manifestação, composta por manifestantes contra as ideias de Nicholas, pedia que ele fosse mais respeitoso com os que pensam de maneira diferente e lembrava que a intolerância não podia ser justificada sob a alegação de liberdade de expressão. De repente, as duas multidões começaram a se confrontar, com trocas de palavras acaloradas, mas sem violência por enquanto. Em meio a toda a agitação, Lara, que ainda se sentia vulnerável e incomodada com a enorme pressão sobre ela, decidiu fazer uma aparição pública. Ela apareceu em frente ao restaurante, com os olhos cheios de lágrimas e um semblante visivelmente abalado. Sua presença, mais do que qualquer outra coisa, trouxe uma nova dinâmica à manifestação. Enquanto alguns a recebiam com aplausos, outros a hostilizavam com gritos e palavras ríspidas. Lara pegou o microfone e, com uma voz trêmula, fez um discurso que tocou muitas pessoas presentes. Eu sou uma jovem que tem o direito de lutar pelo que acredita. Eu não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto. O que aconteceu naquela noite não era sobre ataque pessoal. Era sobre as ideias que defendemos, sobre as ideologias que queremos que tomem conta do nosso país. Sei que o modo como me expressei não foi o melhor, mas a indignação é legítima. Seu discurso, embora emocionado, não foi suficiente para acalmar os ânimos. De um lado, as pessoas aplaudiam, pois viam ali uma mulher que estava disposta a se manter fiel ao que acreditava. Do outro lado, aqueles que a consideravam uma figura radical, alguém que havia colocado seu trabalho e seu futuro em risco por algo que, para eles, não justificava uma reação tão extrema. Enquanto tudo isso acontecia, Nicholas Ferreira decidiu finalmente fazer uma aparição também. Ele chegou com um grande esquema de segurança, o que era esperado dada a crescente tensão ao seu redor. Ao contrário de Lara, sua entrada foi marcada por uma grande quantidade de apoiadores que se reuniram para ouvi-lo. Em um breve discurso, Nicholas fez questão de reforçar seu compromisso com a liberdade de expressão e de criticar aqueles que tentavam transformar o país em uma ditadura ideológica.
Suas palavras, embora curtas, tocaram um ponto sensível e inflamaram ainda mais os ânimos da multidão. Eu não sou um inimigo de ninguém. O que defendo é um Brasil livre, onde todos possam falar o que pensam sem medo de represálias. O que aconteceu comigo naquele restaurante foi um reflexo de um país que está se perdendo na intolerância, na falta de respeito pela diversidade de opiniões. Seus apoiadores, ao ouvirem suas palavras, aplaudiram com força. Já os opositores o criticaram, chamando de intolerante e de não dar espaço para as opiniões que divergiam das suas. No meio de toda essa confusão, Jorge sentiu que era o momento de agir. Ele sabia que a tensão havia chegado a um ponto crítico, e que era necessário que ele tomasse uma decisão definitiva. Então, ele saiu do restaurante e se dirigiu à multidão. Com um gesto de autoridade, pediu silêncio. Quando todos estavam em silêncio, ele começou a falar. Eu nunca quis que o meu restaurante se tornasse palco de uma guerra ideológica. Mas o que vi aqui hoje é um reflexo do que estamos vivendo em nosso país. Não podemos mais nos tratar como inimigos. Podemos discordar, podemos lutar por nossos ideais, mas devemos sempre lembrar que somos seres humanos, e o respeito é a única coisa que realmente importa. Com essas palavras, Jorge não só reafirmava sua postura de neutralidade, mas também chamava a atenção de todos para o verdadeiro problema: a falta de diálogo e de compreensão mútua. A manifestação então se dispersou lentamente. Mas o impacto daquele dia ecoaria por muito tempo. A manifestação diante do restaurante de Jorge passou, mas deixou cicatrizes visíveis. Não apenas nas ruas com a sujeira deixada pela agitação, mas também nas vidas de todos os envolvidos. Jorge, ao ver o cenário de tensão se desfazer, sentiu um alívio temporário. Ele havia falado, tentado apaziguar os ânimos, mas sabia que o que dissera tinha um peso muito maior do que ele imaginava. O incidente que começara como um desentendimento banal entre uma garçonete e um cliente se transformará em uma guerra de palavras que se estendia além de seu estabelecimento. Jorge foi procurado por vários jornalistas que, dessa vez, queriam entender as consequências do seu gesto. Muitos queriam saber se ele se sentia responsável por ter, de certa forma, gerado o clima de hostilidade ao permitir que o conflito entre Lara e Nicolas se tornasse público. Mas Jorge, fiel às suas convicções, não se intimidou. Ele repetia com firmeza que sua decisão de apoiar a postura de respeito no restaurante era a mais correta, independentemente das consequências. Se alguém aqui está culpado, somos todos nós. O que está acontecendo no Brasil não é algo que podemos resolver com uma simples conversa. O que aconteceu aqui com todas essas manifestações e toda essa pressão, só prova que a polarização está fora de controle. Eu sou apenas um restaurador, mas percebo que temos uma responsabilidade coletiva. Por mais que tentasse se manter neutro, Jorge sentia os impactos do episódio em sua vida pessoal e profissional. O restaurante, que antes era frequentado por um público seleto, agora se via invadido por curiosos, turistas e jornalistas, todos querendo capturar um pedaço daquela história polêmica. O movimento no local aumentou, mas nem todos os clientes estavam felizes com a atenção indesejada que o incidente havia atraído. Alguns começaram a evitar o restaurante, desconfortáveis com a visão de que ele agora representava uma bandeira política para um dos lados da discussão. Lara, por sua vez, viu sua vida mudar de uma forma inesperada. Ela havia se tornado uma espécie de mártir para os seus apoiadores. Aqueles que a viam como uma heroína disposta a se posicionar contra o que consideravam ser as ideias nocivas de certos políticos. Mas para outros ela era uma jovem inconsequente, que havia colocado sua própria carreira em risco por causa de um momento de raiva. Suas redes sociais estavam cheias de mensagens tanto de apoio quanto de ódio. Mensagens de amor, de apoio à sua luta por justiça e igualdade, se misturavam com palavras de desprezo e ataques à sua pessoa. O peso da reação que ela causou foi algo que ela não estava preparada para lidar, e ao contrário do que pensava, o apoio da sua turma não a confortava como ela imaginava. Pelo contrário, o que ela via cada vez mais era o confronto entre aqueles que a viam como vítima e aqueles que a consideravam a vilã. Ela se sentia cada vez mais sozinha, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Seu telefone nunca parava de tocar, mensagens de todos os tipos chegavam a todo momento, e a pressão que ela sentia para justificar suas palavras aumentava dia após dia. Em um momento de grande angústia, Lara decidiu se afastar das redes sociais. Ela sabia que precisava de um tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. No fundo, ela se perguntava se a sua postura havia sido realmente a mais adequada, ou se, no calor do momento, ela havia sido apenas mais uma pessoa reagindo de forma impulsiva.
Lara tinha convicções fortes, mas agora estava começando a ver que muitas vezes as convicções precisam ser acompanhadas de reflexão e ponderação. Ela precisava entender até onde seus princípios poderiam se estender sem prejudicar sua própria vida. Nicholas, por sua vez, continuava a se posicionar com firmeza, mas de uma maneira que agora parecia mais calculada. Em entrevistas e declarações públicas, ele evitava ataques diretos a qualquer uma das partes envolvidas, buscando se distanciar da imagem de político incendiário que alguns tentavam criar ao seu redor. Ele sabia que a polarização o havia colocado em uma posição delicada, e que qualquer movimento em falso poderia ser usado contra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria se calar diante das injustiças que, segundo sua visão, estavam sendo cometidas em nome da política. A liberdade de expressão é a base da nossa democracia, dizia ele em suas declarações. O que vi naquele restaurante não foi um simples desentendimento. O que vimos foi o reflexo de um país onde, infelizmente, a intolerância está crescendo. Se há algo que aprendi nesses últimos dias, é que precisamos aprender a conviver com as diferenças. Se não conseguirmos, vamos destruir tudo o que construímos. Mas mesmo com suas palavras conciliadoras, Nicholas se via sendo atacado por aqueles que o consideravam parte do problema, e não da solução. Ele foi acusado de tentar desviar o foco da questão e de não ter se posicionado de forma clara contra a agressividade que, segundo alguns, ele próprio alimentava. Suas postagens nas redes sociais continuaram gerando divisões, mas ele parecia estar acostumado com o cenário de disputa. Para ele, esse episódio não era mais sobre um incidente específico em si, mas sobre algo maior, a luta pela verdade e pela preservação de sua visão política. Enquanto isso, no restaurante de George, a vida continuava, mas nada era como antes. Os tempos de tranquilidade pareciam ter ficado para trás, e o restaurante agora se via cercado por um turbilhão político. Mas o que George percebeu com o passar do tempo foi que seu estabelecimento não seria o mesmo. O restaurante não era mais apenas um lugar de encontros casuais, de refeições sofisticadas e momentos de convivência. Agora ele se tornará um símbolo de uma disputa ideológica, e o dono sabia que, de certa forma, ele estava se tornando parte de uma história maior, que exigiria muito mais do que simplesmente servir comida. Ele teria que aprender a lidar com os dilemas morais que surgiram a partir daquele incidente. E no meio de tudo isso, a pergunta que pairava no ar era clara: até onde as consequências desse episódio iriam chegar? A vida parecia ter se estabilizado de alguma forma após a grande manifestação e os dias subsequentes de intenso debate público. Contudo, as consequências do incidente no restaurante de George ainda estavam longe de ser superadas. A polarização que se instalara na sociedade brasileira havia tocado a todos de maneira profunda, mudando a dinâmica entre os cidadãos de maneira irreversível. O que antes era um simples lugar de encontros e descontração, agora era palco de uma narrativa de divisões e disputas ideológicas que se alastravam por todo o país. O restaurante de George, embora ainda frequentado, agora era um ponto de observação. Muitos entravam para provar a comida que sempre fora tão aclamada, mas, em algum momento, a conversa inevitavelmente recaía sobre o que havia acontecido. Pessoas de diferentes vertentes políticas discutiam sobre o evento, tornando o lugar uma arena onde o embate de opiniões se fazia presente até nos mínimos detalhes. Tudo parecia girar em torno da polarização, com o simples ato de fazer uma refeição se tornando uma metáfora das batalhas ideológicas travadas nas redes sociais. Mas o maior impacto não estava apenas na atmosfera que pairava sobre o restaurante. George começou a sentir os reflexos financeiros dessa mudança de imagem. Os números de vendas começaram a cair. Alguns antigos clientes que antes frequentavam o lugar com frequência, agora hesitavam em ir devido ao estigma criado pelo episódio. Mesmo com o aumento no número de curiosos e turistas que queriam ver o local onde tudo acontecerá, o restaurante havia se tornado um ponto de discórdia, algo que muitos tentavam evitar. Para aqueles que não queriam se envolver na batalha política, a simples menção ao restaurante de George era suficiente para afastá-los. A mágica de um espaço que antes era um refúgio de tranquilidade agora parecia ter se dissipado. George sentia o peso dessa realidade. Ele tentava ser otimista, acreditando que com o tempo as coisas voltariam ao normal, mas também sabia que a sociedade havia mudado, e talvez o conceito de normal nunca mais fosse o mesmo. Ele também tinha de lidar com a pressão constante das pessoas que o procuravam com novas exigências ou críticas sobre a forma como ele havia lidado com a situação. Para muitos, ele era o herói que defendia a liberdade e a educação, enquanto para outros ele estava, de alguma forma, servindo de plataforma para Nicholas e seus ideais.
A vida do dono do restaurante havia se tornado uma verdadeira linha tênue entre ser fiel aos seus princípios e atender às expectativas externas. Lara, por sua vez, tomava passos importantes para reconstruir sua vida e sua imagem. Depois de dias de reflexão profunda e diálogos com amigos e familiares, ela finalmente compreendeu que o impacto de suas palavras havia ultrapassado o que ela imaginara. Ela não era mais apenas uma estudante ou uma simples garçonete, ela se tornará um símbolo, um alvo. As mensagens de ódio e apoio continuaram a invadir suas redes sociais, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não podia se deixar levar pela pressão do momento. Decidiu dar um passo atrás, se afastar das redes sociais e dos holofotes. Queria viver sem a constante vigilância de um público que não sabia mais distinguir entre o que era opinião e o que era ataque pessoal. Lara procurou se concentrar em seus estudos e em seu trabalho, tentando reconquistar a paz interior que havia perdido no turbilhão da discussão pública. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas estava determinada a não deixar que o ódio e a hostilidade de algumas pessoas moldassem sua identidade. Ela queria continuar a lutar por suas convicções, mas de uma maneira mais estratégica, sem se expor ao extremo. Afinal, ela entendia agora que a política não poderia ser a única bandeira sob a qual sua vida deveria ser guiada. Nicholas, por sua parte, viu a situação de maneira completamente diferente. Para ele, o episódio no restaurante de Jorge havia sido uma oportunidade de reforçar sua imagem como defensor da liberdade de expressão. A manifestação e a repercussão deram-lhe uma visibilidade que ele soubera aproveitar. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, ele não estava satisfeito com o simples fato de ter ganho a atenção da mídia. Ele queria mais. Queria transformar o episódio em algo que pudesse consolidar ainda mais sua base de apoio. Para Nicholas, a polarização era um campo fértil para seu discurso. Ele usou o incidente como um trampolim para novas declarações públicas, sempre posicionando-se como um defensor das ideias que considerava essenciais para o país. A sua retórica, cada vez mais combativa, refletia o clima crescente de hostilidade que tomava conta do Brasil. Não se importava em ser visto como polarizador ou agressivo. Pelo contrário, ele acreditava que em tempos de crise, a postura radical era a única forma de conseguir resultados concretos. Estamos em uma guerra de ideias, e eu não vou me calar, dizia ele em suas entrevistas. Não vou me curvar aos que querem controlar a narrativa. A liberdade de expressão precisa ser defendida a todo custo. Aqueles que me atacam não entendem que a verdadeira batalha é pelo direito de falar o que pensamos, sem medo de represálias. Sua postura não apenas consolidou seus apoiadores, mas também fortaleceu a oposição. A cada palavra que ele dizia, mais pessoas se afastavam, mais polarização surgia. A discussão sobre o que era certo ou errado, quem estava com a razão e quem estava fora de linha nunca teve uma resposta definitiva. O que era claro, no entanto, é que o episódio no restaurante havia se tornado um marco na luta política que dividia a sociedade. Jorge, Lara e Nicholas seguiram caminhos diferentes, mas todos estavam imersos nas consequências do que havia ocorrido naquele restaurante. O que começou como um simples incidente de insulto e defesa da liberdade de expressão se transformou em um símbolo de um país dividido, onde cada palavra dita tinha o poder de mudar tudo. O episódio não trouxe uma solução. Pelo contrário, ele apenas aumentou o abismo entre as diferentes facções da sociedade brasileira. Mas talvez, o que realmente ficou claro, após tudo o que aconteceu, foi que a verdadeira batalha não estava em quem tinha razão ou em quem havia sido o mais justo. A verdadeira questão era: até onde seremos capazes de manter o respeito pelas opiniões dos outros, mesmo quando elas não coincidem com as nossas?